Olá! Depois de um longo e tenebroso inverno, estou de volta. Nosso primeiro episódio do DermaFisiocast em 2025, com um convidado muito especial, que finalmente eu consegui trazer ele para cá. Ninguém mais, ninguém menos que Dr. Gustavo Machado, que me abriu as portas aí para o taping pós-operatório. E hoje a gente tem uma parceria aí de sucesso, né? E eu sou muito grata a ele, já falei isso várias vezes, queria deixar aqui registrado. Então, doutor Gustavo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, fazendo esse podcast. Eu confesso que é a primeira vez que eu participo disso, tá? Bom E estou demais, me muito sinto feliz pelo lisonjeada. convite. Então, vamos lá. Como muitas já sabem que nos seguem aqui, fisioterapeutas e pacientes super queridas que acabam virando amigas, o Dr. Gustavo já atua aí há longos anos na cirurgia plástica. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da história dele, saber como que a fisioterapia agregou aí nos seus atendimentos. Dr. Gustavo, conta pra gente como que foi essa escolha, né, da cirurgia plástica, da medicina. Tô curiosa. Então, ó, tudo começou quando eu fazia segundo grau. Eu fui colocado para estudar no WR e meu sonho sempre foi fazer engenharia. Adorava matemática, adorava Olha só. física, não gostava da parte de humanas. E aí, eu todo empolgado, querendo ser engenheiro, eu sempre fui muito estudioso, sempre gostei de estudar muito. Eu tirava notas muito boas e toda vez que eu ia receber, que eu recebia as notas, o diretor da escola, o famoso Rubão, Rubão. ele perguntava, falou, ó, parabéns, meu filho, o que você vai fazer, medicina? Eu falava, não, engenharia. E ele simplesmente me menosprezava. Eu falei, não, então tá bom. E aí aquilo foi me criando um sentimento ruim por dentro, porque eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, sempre gostei de. Eu nunca gostei daquele ditado: o importante é competir. Você queria estar em Queria primeiro. estar em primeiro. E aí eu vendo pelo meio que eu tava ali, eu falei: ah, sabe uma coisa? Eu vou fazer esse tal de medicina aí. E aí fui, comecei a estudar para aquilo, e aí o Rubão achava o máximo, né? Depois que eu mudei. Aham. E aí prestei e deu certo. Passei na federal de primeira, graças a Deus, e entrei com Legal. 18 anos. Nossa, E super aí, novo. simplesmente amei o curso, né? Foi totalmente diferente do que eu pensava antes. Depois Aham. que eu entrei, foi maravilhoso. Tem toda aquela disciplina, aquela rotina, período integral, dedicação exclusiva. É, não é fácil. Eu achei o máximo. E na parte da cirurgia plástica, a gente passa em todas as Gira, especialidades. né, pra ver o Gira em que que vai todas. gostar mais. Pediatria. E aí é naquela, você passa em uma e gosta, passa na outra gosta, passa na outra gosta. E eu sempre tive minha madrinha, doutora Zelma, que era o exemplo para mim, né? Antes de eu fazer medicina, eu olhava para ela e falava, não, essa é a vida que eu não quero ter, o tanto que ela trabalhava. Era demais, né? Demais, só que depois que eu entrei, ela virou minha principal referência. Eu acompanhava ela em todos os congressos, tudo quanto é lugar que ela ia, eu sempre acompanhava. Legal. Só que, quando eu passei pela cirurgia plástica, eu me encantei com essa área da medicina. Não tecnicamente falando, porque existem outras especialidades que, tecnicamente, cirurgia de pulmão, cirurgia de coração é uma coisa muito mais complexa. Sim. Mas pelos detalhes que faziam toda a diferença. Então eu vi aqueles detalhes e cicatriz, e pequenas correçõezinhas que normalmente na medicina geral você foca muito mais no final do resultado, né? Você vai operar um apêndice, você quer tirar o apêndice. Exato. Você quer fazer uma hérnia, você quer Fazer corrigir a vida, né? hérnia. Quando você vai fazer uma plástica, é uma coisa muito mais complexa do que o resultado final. Sim. Então tem os detalhes, acabamento de cicatriz, posicionamento, deixar uma mama igual à outra. Na lipoaspiração, meu perfil é deixar o mais natural possível. Sim. Então eu me encantei. Eu falei, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E aí prestei prova, graças a Deus deu para eu passar onde eu mais queria fazer, que era em São Paulo, Ah, num legal. Não lugar, sabia que você tinha feito fora. num serviço lá que era do professor Méliga, aquele que tinha feito, ele que escreveu o Tratado de Cirurgia Plástica do Brasil e Legal. tal. Aí eu fui fazer lá. E aí hoje eu tô aqui com 12 anos já de profissão. Arrasou. Arrasou. Esse foi a trajetória até chegar aqui. Até chegar aqui. Gente, ele é muito perfeccionista. Isso eu posso falar, porque eu já vi na prática. Sou paciente dele, fui paciente dele, estou muito feliz com o resultado. E eu lembro muito, assim, às vezes, de chegar no consultório, no centro cirúrgico, para poder colocar o taping. E
tava tudo pronto, assim, já tava acabando a cirurgia, ele pedia sempre pro anestesista sentar a paciente, ele olhava, ele, eu posso melhorar, deita ela de novo, por favor. Então, assim, muito perfeccionista. E voltei aqui na memória, lembrando a primeira vez que eu falei com ele. Eu fui no consultório, a mãe dele, né, a Betânia, maravilhosa, me recebeu de braços abertos, falou, não, vem aqui conversar com o doutor, para apresentar o trabalho da fisioterapia e do taping, que na época foi um boom, 2020, né, quando começou aqui em Goiânia. E aí eu sei que ele falou, não, vem aqui. Ele falou assim, você pode ir amanhã no centro cirúrgico colocar? Eu falei, uai, vamos, né, vamos amanhã. E aí eu lembro, eu falei assim, gente, eu preciso arrasar, né? Porque tem que dar certo. E deu certo. O taping na época era novidade, né, doutor Ninguém Gustavo? conhecia. Assim, Eu... Era super novidade. E esse episódio foi muito legal, porque eu não gosto de ser, assim, a primeira pessoa. Uhum. Porque a primeira pessoa que faz, ela sofre muito, porque ela vai Sim. errar muito até acertar. Sim. Então eu nem gosto de ser o primeiro e nem ser o último. Então eu sempre fico observando, eu já sabia que existia o tape, mas tinha muita pouca informação e via as pessoas fazendo, dando certo. Uhum. Só que eu não fazia, porque era uma coisa que praticamente não existia em Goiânia. Sim, era... E aí, de repente, a Natália aparece lá, falando Foi. desse assunto. E eu lembro direitinho, quando você comentou, eu falei, eu gostei muito da forma que você me explicou, eu já sabia que você é super estudiosa, tinha excelentes referências a seu respeito. Falei, você pode ir lá amanhã? E aí eu fiz até um estudo com as minhas pacientes, que eu comecei a selecionar algumas para fazer o taping Foi isso mesmo. e outras para não fazer o taping. Uhum. E o resultado foi absurdo, a diferença, o tanto que o taping trouxe resultados mais rápidos e melhores com o passar do tempo. E aí, em pouco tempo, eu lembro que foi 5-5, eu vi que os 5 que tinham colocado tapings recuperaram mais rápido, tiveram menos hematoma, menos equimose, menos dor e uma série de outros benefícios. Eu falei, opa, a partir de amanhã está proibido não colocar taping aqui na clínica. Era muito engraçado, porque como a gente começou aos pouquinhos, né? E aí ele falava, Nath, fala com os pacientes. Eu ia falando e tinha que o paciente falava assim, não quero, porque era algo novo. Você tinha que ter um investimento a mais, né? Além de toda a cirurgia. E aí, às vezes, ele estava lá no centro cirúrgico, antes da paciente entrar, de ser sedada, ele, não tem essa opção. Você vai fazer sim. Tem que colocar. Jéssica, fala com a Natália, já combinava com a paciente, tem que colocar. Porque a gente viu uma redução muito grande de seroma, por exemplo, né? Os roxinhos, até o bem-estar da paciente em se recuperar mais rápido mesmo, a gente não ter tantas intercorrências como fibrose. E o taping, realmente, ele veio para ficar. Ainda tem muitos profissionais que não gostam, mas a gente vê também que hoje acabou um pouco banalizando, porque tem muita gente que faz, né? E muita gente que faz sem nem ter formações, porque olha, vê nas redes sociais como fazer, vai e faz e tá tudo certo. É aí que tá o risco. Então eu, por exemplo, eu prezo muito por isso. Eu quero entregar o melhor que tem, assim, tudo. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu sempre gosto de oferecer para paciente o que tem de melhor. E a partir do momento que eu vi que o taping era bem melhor do que não utilizar, eu não dei essa opção mais. Então tinha várias pacientes que falavam, doutor, eu prefiro fazer drenagem todo dia. Não, mas você não tem essa opção, porque o taping é muito melhor. Então eu não vou te oferecer algo que é pior do que a utilização. Então, você não tem escolha, confia em mim e coloca. E no início houve uma resistência grande, mas hoje em dia é um sucesso total. E é geral, né? A maioria dos profissionais tem uma fisioterapeuta na equipe que coloca o taping. E a gente... Aí vem falando isso que você estava comentando, aí banalizou. Sim. Mas é como todas as áreas que existem no universo. A medicina e todas as outras pessoas começam a ver, fazer de orelhada ali, sem ter conhecimento nenhum. Exato. Mas aí vai colher o que plantou, né? Exato. Aquilo vai ter problemas, vai ter complicações. Por isso que eu sempre falo, não vá pelo preço. Barato sai caro. Barato sempre sai caro. Então isso aí eu não me incomodo, eu sempre oriento, eu sempre indico 100% a Natália para todos os pacientes. E aí a paciente, nas minhas pacientes, ela não tem a opção de procurar outros tratamentos. Mas tem gente que deixa isso aberto e a paciente escolhe quem ela quiser
e acaba tendo os problemas que a gente vê diariamente, né? E é engraçado porque, assim, apesar de terem outros profissionais que fazem essa questão do pós-operatório, mesmo as nossas pacientes que são do interior, a gente orienta. Eu não tenho problema nenhum em falar, olha, não é legal fazer isso, não é legal fazer aquilo, fazer modeladora, né, que a gente viu aí por tantos anos e ainda tem quem faça. Mas eu acho que a fisioterapia veio para agregar mesmo. E me conta, o que você já teve, assim, quando você começou? Quais foram os seus maiores desafios? Então, ó, começar uma carreira dentro da cirurgia plástica não é fácil, né? Principalmente quando você fez a formação fora. Fora. Porque você volta para casa, aí você chega em casa e fala, e agora? Por onde que eu começo? Recomeçar, né? Eu tinha... Quando você é residente, você sempre tem alguém do seu lado. Uhum, Você sempre tá acompanhado pelo seu chefe, né? Que sabe tudo. uhum. Aí você chega, da noite pro dia, você tá sozinho, começando sua vida, do zero, porque eu fiz toda a minha formação de plástica em São Paulo. E aí você começa ali com a portinha, um consultório, e eu tive a grande honra de começar ao lado da minha mãe, né? Minha mãe confiou em mim, teve do meu lado, tá do meu lado até hoje, e só vai aposentar depois que ela não conseguia andar mais. Até lá eu não deixo ela sair de perto de mim, porque ela foi a minha grande incentivadora, nunca deixou eu desanimar, e por isso que a gente vem nessa evolução desde 2013. Então não teve nenhum ano que foi igual ou pior que o anterior. Tá sempre melhorando em todos os sentidos. Esses tratamentos complementares, tecnologias, experiência do paciente, que é uma coisa que a gente está focado muito agora. A gente quer ser a maior clínica do Brasil em termos de experiência para o paciente. E a gente vem agregando uma série de coisas, graças aí ao incentivo dela, tá do meu lado até hoje, confiar e acreditar. Não, e ela é mãezona mesmo, viu? Abraça, tá lá junto. Todo dia. E abraça não só ele, viu? Ela abraça a equipe toda. E é assim mesmo. E, doutor Gustavo, em relação às cirurgias, tem alguma cirurgia que as pacientes buscam mais hoje? Então, hoje, dentro do meu consultório, né, atualmente eu fui selecionando cada vez mais o tipo de cirurgia que eu faço, porque eu acho que é impossível você ser melhor em tudo. Concordo. Então, baseado nisso, eu fui escolhendo aquelas áreas onde eu me sentia mais competente em fazer. Uhum. Então, hoje, eu selecionei fazer cirurgias de mama, cirurgias de lipo, cirurgias de abdômen, a parte corporal, né, que é onde eu domino mais, onde eu tenho mais conhecimento, onde eu já fiz mais curso. Uhum. Então, hoje, o meu consultório, a principal cirurgia que eu tenho é a cirurgia de mama e cirurgia de lipo, né? São as duas. E a combinação das três, que é a cirurgia da mama, cirurgia do abdômen e a cirurgia da lipo, que, na minha opinião, é a cirurgia mais espetacular que tem dentro da plástica, porque você consegue transformar o corpo da pessoa em um procedimento só, em uma internação hospitalar, algo que ela teve aí 3, 4, independente do número de gestações, e uma cirurgia a gente consegue corrigir tudo isso. Que é a então hoje eu acho né? que é a mama makeover. Então hoje a cirurgia que mais aparece para mim é mama, lipoaspiração e abdominoplastia. Certo. E essas pacientes que vão fazer a mama makeover, tem alguma restrição para poder fazer essa cirurgia? Para quem está nos assistindo, eu gostaria de fazer, será que eu teria indicação de fazer essa cirurgia ou não? Tem alguma contraindicação de fazer? Então, eu sigo alguns critérios. O primeiro é a paciente falar, eu não vou ter filhos mais, né? Doutor, eu tô na dúvida se eu vou... Não, então não tá na hora. A hora ideal é aquela paciente que já teve seus filhos ou que não teve, que não pretende ter, fala, acabou, fechei a fábrica, não vou ter filhos mais. Esse é o momento ideal para se fazer essa cirurgia, primeiro. Segundo, é uma paciente que está dentro do peso adequado para ela. Então, a gente coloca ali como um IMC, que é aquele cálculo da altura por peso, de no máximo 28. Uhum. O ideal é de 25 para baixo, mas a gente dá essa folguinha aí até 28, é uma paciente que vai ter um bom resultado com a cirurgia. Acima disso, eu sempre oriento perder peso primeiro para depois operar. Porque um fato muito interessante é que depois dessa cirurgia, a autoestima vai lá em cima, a mulher se sente muito mais empoderada, muito mais entusiasmada a se cuidar, e normalmente ela costuma perder muito peso depois da cirurgia. É bem comum. Isso não é legal, porque
volta a Ter ter flacidez, né? flacidez na mama, volta a ter flacidez no abdômen. Então, o ideal é fazer isso antes de operar. Sim. E o terceiro critério é ser uma pessoa saudável. Porque por se tratar de uma cirurgia muito grande, a paciente tem que estar em plenas condições para passar por uma cirurgia dessa com toda a segurança, que é a coisa que a gente mais, assim, é obcecado nisso, que é a segurança do paciente. Então, IMC menor que 28, que não vai ter mais filhos e que seja uma pessoa saudável. São os critérios que eu uso para fazer essa cirurgia. Não, é muito importante, porque a gente vê muitas pacientes, infelizmente, isso ainda é rotina, gente. Eu conheço pessoas que querem operar, ou então operam e falam assim, se eu engordar, eu faço outra cirurgia. Se eu engordar, eu faço outra cirurgia. E elas esquecem que ali naquela região onde se fez a cirurgia, você não tem só gordura localizada mais. Uhum. Você também tem um tecido cicatricial. E quanto mais você mexe, maior tendência você tem até intercorrências, como fibrose, por exemplo. Exato. Mas elas não entram na cabeça. Não. Porque elas acham que é só gordura. Você quer me infartar, eu escutar essa frase de uma paciente. Não, doutor, se eu engordar, depois eu faço outra. Isso me dá até mal-estar. Outra frase também que eu quase morro do coração. Doutor, agora que eu vou operar, eu posso comer de tudo, né? Eu nunca mais preciso fazer regime. Doutor, Pensa. aí eu oriento, vamos fazer exercício. Não, doutor, se for para fazer exercício físico, eu não preciso operar. Então, essas são frases que chegam a dar uma dor no peito quando a gente escuta, porque é exatamente o contrário. A pessoa que procura fazer uma cirurgia dessa, fazer um investimento altíssimo, Sim. ela tem que estar super afim de manter isso pro resto da vida. Então, tem o sacrifício para isso. Não é só a Claro. cirurgia que resolve. Claro. Ela tem que comer bem, ela tem que fazer exercício físico, ela tem que ter uma mentalidade de tudo aquilo que ela vai passar para ter um corpo bonito. Com certeza. E a gente vê Então, muito... está proibido falar essas frases daqui para frente. Viu, gente? Aprendam. E a gente vê essas pacientes também que às vezes nunca tiveram o hábito de fazer atividade física antes ou se cuidarem, fazem o procedimento e depois ficam super assim, marombas e vão pra academia, Exato. comem melhor, porque é um boom de autoestima Demais. mesmo, né? A gente tem vários exemplos disso aí, né? A Sim. pessoa opera, nunca fez nada, depois que opera, empolga e começa a fazer atividade física. Isso é maravilhoso, Sim. mas isso é difícil a pessoa do nada começar a ter um hábito saudável. Por isso que a gente sempre orienta começar isso antes de operar. Não, é muito importante essa conscientização, né? Demais. E pacientes, por exemplo, que deram à luz há 1 ano, às vezes ainda estão amamentando, tem alguma contraindicação em fazer essa cirurgia? Eu sempre falo para esperar parar de amamentar, né? Uhum. Porque anestesia, um procedimento cirúrgico pode prejudicar a amamentação. Então, Sim. a paciente parou de amamentar, aguarda ali em torno de 3 a 6 meses, não está saindo mais nada de leite. Na minha opinião, esse é o momento ideal para, no caso daquela paciente que está com muita vontade de fazer, já fazer a cirurgia. E mais ideal ainda, esperar um pouquinho mais para a criança já estar mais independente, porque uma cirurgia grande dessa requer um pós-operatório bem cuidadoso e cheio de criança em casa. Eu estou Não vivendo pode isso pegar. agora. Fica muito complicado de se recuperar e cuidar de criança ao mesmo tempo. Que elas demandam muita atenção, né? Demais. Já aconteceu de eu ver, assim, o que é isso? Às vezes elas vão junto e falam, o que é isso? Para que serve isso? E isso? Eu morro de rir, porque elas ficam em cima. É bonitinho. A coitada da mãe, tá ela não louquinho. tem nem o tempo dela, né? E em relação a esses tratamentos aí novos, essas novas tecnologias que a gente vê aí no mercado, BodyTite, FaceTite, Morpheus, hoje o Argoplasma, que veio para substituir aí o Renuvium. Como que tá a procura desses tratamentos? Você acha que agregou muito aí na sua prática clínica para as pacientes que talvez teriam uma indicação de uma abdominoplastia ou uma mini abdômeno e optam por fazer com essas tecnologias de retração do tecido, estímulo de colágeno? Acha que vale a pena? Então, essas tecnologias, eu sou um cara que eu adoro tecnologia, adoro. Só que, igual eu falei, eu não gosto de ser o primeiro, porque o primeiro passa por um Perrengues. terreno, vários perrengues, várias complicações, e eu não me sinto confortável com isso. Então, tudo quanto tecnologia que surge, eu vou atrás, busco, estudo a respeito, e aquilo que eu acho que vale a pena, eu sempre implemento. Então, começou essas tecnologias, tem pouco tempo que chegaram no Brasil, e elas vêm evoluindo. Então, surgiu
Um dos primeiros foi o Body Tight, eu fiz muito Body Tight. Aí veio o Renuvium, eu fiz muito Renuvium. E veio agora o último, é o Argoplasma, estou fazendo muito. E a procura só aumenta, né? Porque ele tem várias vantagens e desvantagens também. Sim. A grande vantagem é que você passou de ter que tirar a pele de todo mundo. Uhum. Então, antigamente, a paciente, independente do grau de flacidez de pele, a indicação era tirar a pele. Uhum. E essas tecnologias vieram para substituir isso. Então, eu acho super top. Você deixa de ter que fazer cicatriz em todo mundo. Exato. E através de um pequeno furinho, você utiliza esses aparelhos. Para quem não sabe, é um aparelho que você usa depois da lipo, que esse aparelho causa uma retração na pele e melhora a flacidez. Isso. Mas ele não serve para casos de muita flacidez. É para pouca. Então, eles vieram com essa grande vantagem. Só que eles vieram também com uma grande desvantagem. Primeiro, aumenta a chance de complicação por quem não está apto a fazer. Uhum. Porque como ele libera uma energia por baixo da pele, pessoas que não têm o hábito de fazer ou que não fizeram treinamento, aumenta o risco de queimadura de pele. É que a gente tem visto muito aí. Demais. É uma coisa, você perguntar, Gustavo, você considera isso um risco? Não, porque eu já fiz treinamento, eu sou bem cauteloso, siga as recomendações, Uhum. mas a gente vê vários aventureiros Sim. onde acabam evoluindo com essas complicações que são graves. Então, ele acrescentou esse risco. E outra coisa principal, que é onde a Natália me salva, que é aumento de fibrose. Nossa, dá muito, gente. Porque que ele vai? Ao mesmo tempo que ele melhora a pele, ele causa uma reação tecidual muito maior. Exacerbada, é. Então, ele aumenta. Gustavo, essas tecnologias aumentam a fibrose e muita. Que é onde é impossível você fazer uma cirurgia dessa sem o acompanhamento do fisioterapeuta, porque vai dar problema. Então, o papel da Natália ficou muito maior, ainda maior depois que essas tecnologias surgiram, porque é fundamental um trabalho da fisioterapia para tratar essas fibroses que são normais. Não é porque teve alguma coisa errada, não. Elas são normais no pós-operatório. É bem comum. E antigamente a gente vinha muito a fisioterapia do tratamento de indolor. Não pode doer, não pode doer, não pode doer. E eu até falo para os pacientes, assim como as técnicas cirúrgicas evoluíram no decorrer dos anos, graças a Deus, a fisioterapia também evoluiu. Então, hoje, em áreas de fibrose, muitas vezes, vai ter um desconforto, porque está comprimindo a área nervosa. O edema ali está represado. Na hora que a gente vai mexer, vai incomodar. Vai. Então, às vezes, a paciente acha assim, meu Deus... Não pode doer. Não pode doer. E não é bem assim. Fora as outras que acham que tem que doer mesmo. Tem que quase desmaiar, né? Que aí são os extremos. Mas a gente tem tentado trabalhar aí. Eu falo que são passos de formiguinha para a gente conscientizar as pacientes. E as altas tecnologias, eu acredito que veio muito para... Elas vieram para agregar. Para agregar. É evolução. A gente vê aí o pessoal fazendo hoje em membros superiores, braços, aí faz membros inferiores, justamente para poder ter essa retração, uma face interna de coxa, né? Que muita gente antes queria só limpar. E esquece que quando você tira a gordura localizada, você vai ter, a pele pode dar uma... Sempre, isso aí é uma coisa... cedida, né? Onde faz lipo, fica mais flácido? 100%. Sempre. As pessoas não conseguem entender isso. E aí vai ficar mais ou menos dependendo da qualidade da pele. Exato. E outra coisa também que a gente comentou, outra cirurgia que veio para ficar e ela só vai evoluir é a Lipo HD. Sim. Então, da mesma forma que funciona as tecnologias, a Lipo HD é a mesma coisa. Ela tem um resultado sensacional, mas ela gera mais fibrose e aumenta ainda mais a importância da fisioterapia. É importante mesmo. Eu lembro o nosso primeiro caso de Lipo HD, uma paciente que virou até amiga, a Selva. Uhum. Gente, eu fiquei sem dormir. Eu falei assim, quem que inventou essa técnica? Eu lembro de encontrar com ele no centro cirúrgico. Falei, e agora? Tá dando uma fibrose lascada. E era tudo novidade aqui, né? Como a gente costuma brincar, era tudo mato ainda. Uhum. E aí eu lembro que eu tava indo pra São Paulo. Falei, tô indo pra São Paulo, vamos ver o que vai dar. E aí foram surgindo técnicas, fisioterapeutas testando. Hoje a gente não tem esse problema mais. A gente faz de tudo, assim, pra nem dar. Nem dá, a gente nem consegue, chega a manifestar. Nem chega a manifestar a fibrose. E esse caso aí da Selva é engraçado, se ela até permitir a gente colocar a foto dela depois. Sim, claro. Um resultado muito bonito, viu, Selva? Se você autorizar.
Porque nosso resultado de lipo era aquela coisa mais tranquila, né? Fazia uma lipoaspiração, Sim. não tinha fibrose, não dava fibrose, porque a gente é muito cauteloso, não lipa exagerado, Uhum. só lipa camada profunda, que é o que a gente sempre aprendeu. Então, o pós-operatório é muito tranquilo. Quando chegou a lipo HD, ela mudou os conceitos da lipoaspiração. Então, ela, além da camada profunda, você limpa a camada mais próxima da pele Uhum. e isso que dá mais fibrose. Exato. Então, foi um pouco assustador no início. Falei, caramba, o que é isso? Eu nunca vi isso, eu nunca tive isso. Isso é tudo duro, tudo estranho. Aí, a Natália deu um show, aprimorou tal. Atrás. Em pouco tempo, a paciente já estava super bem, 100%, super feliz com o resultado. E agora a gente já faz isso tudo previamente. Então, a gente faz no início para não acontecer de ter essas áreas endurecidas no abdômen depois da lipo. É verdade. Outra coisa que a gente tem tido... Outros pacientes que a gente tem tido muita procura aí da Lipo HD, que tem sido uma novidade até, né? Normalmente eles não gostam de contar que estão fazendo. São os pacientes do sexo masculino e os resultados ficam muito legais. Muito. E, gente, eu não sei o que acontece. Eu falo, quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Deus, porque a recuperação deles é muito mais rápida. É injusto. É injusto. É injusto, porque às vezes eles fazem tudo errado. E dá tudo certo. Eu falo, por que, Deus? Porque a mulherada, né? Homem, a recuperação é muito mais rápida. Muito mais rápido. Muito mais rápido. E assim, a técnica é semelhante, e até a lipo masculina é um pouco mais complexa do que da feminina. Faz todos os... Porque normalmente você faz a lipo de alta definição no homem, ela é mais complexa, porque normalmente você faz os gominhos, que na mulher eu não acho legal fazer. Sim. E esses gominhos normalmente dão mais fibrose. Só que a recuperação é muito rápida. Homem é mais mole no pós-operatório. Sim. Todos. Isso é verdade. Só que a recuperação é mais rápida. Então, pode ser por conta de hormônio, hormonal, algo... Eu ainda não consegui entender a fisiologia disso, sabe? Mas eu acredito que tem alguma coisa a ver com testosterona. Porque, gente, não tem cabimento. Não tem cabimento. É o paciente desobediente. Porque eles são. Faz tudo errado, não usa cinta. Não usa cinta, não usa canaleta. E aí, marca a sessão, falta 4 semanas, aí depois volta. Nossa, a Natália tá repuxando aqui. Eu falei, mas é claro, você desapareceu do mapa. Você quer que eu vá lá na sua casa te buscar? Aí, quando dá ruim, eles dão um jeito de aparecer. Exatamente. E aí a gente vai e trata, assim, é desumano. Nós, mulheres, sofremos muito mais. Não, e outra coisa muito legal, pra você ver o tanto que o homem recupera rápido. A gente já fez lipo em vários cantores que operava na quinta e sábado, domingo, tava fazendo show. Contra a nossa vontade, né? Sim, porque eles são desobedientes, como a gente tá contando. E vai sem cinta, não usa, depois, nossa, eu tô muito inchado. Eu falei, assim mesmo. Te avisei. Mas querem o resultado para ontem, porque a mulher, eu acho que como é uma área que muitas mulheres já faziam há muito tempo, a questão da cirurgia plástica, então elas têm uma noção. Sempre tem uma amiga que fez, Exatamente. né? O homem conta não a história. conta. Eles não contam. E é assim, no consultório. É o seu primeiro horário ou o último, tá? Que eu não quero que ninguém me veja aí. Exatamente. Entendeu? Então, eles vão, fazem o procedimento, depois aparece lá, ó, na academia. Maravilhosos, ó, esculpidos. Esculpidos. E até a gente vê, assim... pacientes que são da televisão, fazem propaganda, fazem a cirurgia e depois posso falar, vou começar agora meu treinamento com a personal, dieta, vou começar agora, daqui a um tempo eu mostro para vocês o resultado. Gente, já vi isso muito. Ah, eu também. E outra, a gente não pode contar, tá? Tem um contrato de confiabilidade não lá, pode. confidencialidade. Segredo eterno. Exato. Então, a gente não pode contar, mas acontece, tá? Então, não acreditem em tudo que vocês estão vendo por aí. Exatamente. Né? Porque a gente sabe o tanto que a gente tem essa dificuldade. Ó, eu operei com o Dr. Gustavo tem 3 anos. Vai fazer 3 anos já. Uhum. E eu lembro que ele não queria me operar, viu, gente? Eu falei, Natália, você vai mexer o quê? Eu falei assim, tem um lobó aqui. Se você não tirar, eu vou dar um jeito. E ele, não, então vamos. E ficou ótimo, eu não arrependo de jeito nenhum. E ó, aqui tá uma paciente ideal, hein? Paciente que se preparou para a cirurgia, paciente fez a cirurgia e intensificou os cuidados depois. Melhorou a alimentação, melhorou a atividade física. Toda vez que eu vou na academia, eu encontro com ela. É verdade. Então, assim, esse é o exemplo a ser seguido.
As pacientes até falam, Natália, você é a louca da atividade física, né? Eu falei, eu sou a louca da endorfina. E vocês têm que começar. E quando eu vou dar alta, hoje mesmo eu dei alta para 2. Elas, eu não vou fazer mais nada. Eu falei, vai malhar agora. Ah, não, Natália, eu tô com tanto medo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu espero a foto. Falei, eu aguarde. Se não me mandar, eu mando mensagem aí, cadê a foto da academia? Uhum. Agora elas estão me Vira lei, mandando. não tem jeito. Porque eu falo, gente, não dá, vocês dá. precisam fazer a parte de vocês. Aconteceu de uma paciente muito querida mandar mensagem assim, Natália, tem 1 mês que eu tô na academia. E eu não tô vendo o resultado que eu quero. Aí eu comecei a rir, eu falei assim, eu estou uma vida inteira e eu ainda não cheguei onde eu quero. Então, assim, é um esforço eterno, porque a academia é ingrata. A gente que malha aí muito tempo, se você fica 1 semana sem ir numa viagem que você faz, gente, músculo então, você perde tudo. Gordura é fácil de achar. Agora, musculatura... É muito ingrato, assim, todo mundo que fala, né, treina há tanto tempo, parei um pouco, já volta tudo. Por isso que eu acho, assim, a cirurgia plástica fenomenal, porque ela é um empurrãozinho, né? Exato. Falar, tô malhando há 5 anos. A plástica, você faz isso em algumas horas, você consegue um resultado muito rápido, mas a manutenção que é a chave do sucesso. Total. Não tem jeito. Claro, você economiza alguns anos ali Gustavo, tem 5 anos que eu faço academia e não consigo perder isso aqui. Em algumas horas você vai perder isso no centro cirúrgico, mas tem que manter depois. Com certeza. Senão volta. No meu caso, por exemplo, eu sempre tive o abdômen inferior proeminente, assim, é uma coisa de família. E eu lembro que eu já cheguei até 10 quilos a menos do que eu tenho. E não subiu. E não saía. Não saía. Porque é meu biotipo. É meu biotipo. Igual quem às vezes acumula muito em quadril, né? E Pode quer fazer tirar. de tudo que não sai. Não sai, minha gente. Então, a plástica, ela veio justamente para tirar gordura localizada. Para esses casos. Para esses casos. Igual tem muitas pacientes que acham que a cirurgia vai emagrecer. Como é que você faz com essas pacientes? Fala assim, não, eu vou comer tudo que eu quero, tudo que eu posso, porque eu vou operar e aí eu vou emagrecer. É mais uma coisa que o cirurgião quase infarta, né? Doutor, quantos quilos que eu vou perder com a lipo? Isso é uma pergunta que não se deve fazer, porque isso não é importante. Né? Eu não faço pensando em quanto de peso que eu vou perder. É medida, né? É medida. Não, você vai melhorar o contorno corporal. Por isso que eu falo que lipo não é para paciente que está acima do peso. Paciente que está muito acima do peso, ela retira muita gordura, mas ela não consegue um contorno bonito. Então ela vai subir na balança, claro, vai estar menos, mas não vai estar com um resultado legal. Então, por isso que a gente fala tanto sobre isso. O ideal é você fazer a lipoaspiração dentro do seu peso adequado para sua altura. Porque aí sim dá o resultado legal. E na minha opinião, é a cirurgia mais linda que tenha dentro da plástica. Fica muito legal. Eu tô recuperando, né, em reabilitação de uma paciente nossa, que ela tinha indicação de abdômeno, a Adriana. Dei alta para ela hoje. Tinha indicação de abdômeno e ela optou por fazer apenas a lipo. Porque a lipo em si, ela dá um pouco de retração de pele. E ela é muito disciplinada. Gente, tá parecendo que ela fez lipo HD. Tá muito bonito. O resultado dela tá muito bonito. Ela falou, Natália, nenhuma amiga minha acredita quando me viu. Assim, como assim você não fez lipo HD? Eu falei, é isso, gente. Ela sempre malhou, né? O músculo tá ali, a capinha de gordura que tampava a musculatura. Então, assim, afinou, tá com um contorno corporal e ela foi maravilhoso. uma que a tecnologia ajudou demais, né? Se fosse em outros momentos, a gente iria indicar tirar a pele. Sim. Então, assim, ela teria, assim, estaria com o corpo legal, mas teria uma cicatriz grande no abdômen. Exato. E hoje a gente consegue evitar isso. A gente tem visto isso com frequência. As pacientes ficam satisfeitas. E uma coisa que eu gosto muito do Dr. Gustavo, que ele é sincero. Então, assim, se você for lá e ele falar não tem necessidade, não tem necessidade. Porque a gente vê muito nessa área da beleza no geral, não só na plástica, que às vezes as pessoas vão procurando uma coisa e se empurram várias outras. É muito ruim. E isso é desagradável. Eu falo a mesma coisa de eu ir numa loja de roupa. E até conversei isso com a Gabi, sua esposa. A gente conversando outro dia. Falei, Gabi, eu acho desconfortável ficar empurrando para as pessoas. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Até mesmo quando eu vou apresentar o meu trabalho. Eu gosto de deixar as pessoas livres, porque se eu vou numa loja e compro uma calça, eu quero a calça. Aí, às vezes, a pessoa tá lá te oferecendo o sapato, o top, a calcinha, o sutiã. Ok, eu entendo, é o papel dela. Mas a partir do momento que ela fica insistindo nisso, é muito ruim.
Tanto é que eu sou muito tranquila em relação aos pacientes, oriento todo mundo. Às vezes, pacientes de fora, Natália, eu não consigo fazer com você. Falo, tudo bem, as orientações são essas. Por favor, siga. E às vezes acontece de não seguir, a gente ter problema, aí ele me manda mensagem. Natália, teve um problema aqui, me ajuda aqui. E aí a gente tenta orientar essas pacientes, porque a gente vem de anos aí na cirurgia plástica, tipo, a amiga fez 40 sessões de modeladora no pós-operatório. Aí você tá fazendo a fisioterapia uma vez na semana. Aí a amiga tá no ouvido da outra. Como assim? Você não tá fazendo todo dia? Você não fez no hospital? Pra que essa fita colorida? E só acrescenta uma informação aí, ó. Não façam modeladora depois de cirurgia. Não façam modeladora depois de cirurgia. Vai Viu? dar ruim. Não façam modeladora depois da cirurgia. E dá muito ruim, gente. É muito engraçado. Às vezes eu falo assim, para de fazer tudo que você tá fazendo. Às vezes paciente do interior. Às vezes ela para de fazer tudo. Ela fala, meu take melhorou. Eu falei, pra você ver. Se você não fazer nada, é melhor do que você ficar fazendo modeladora todo dia. Porque as pessoas ficam super indicando mesmo. Uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça, apesar de várias pessoas não concordarem, mas eu foco no problema do paciente. Chega o paciente lá, doutor, eu vim operar a minha mama. Ponto final. Sim. Ah, mas a barriga... Não. O que incomoda, eu acho que você não tem que ficar fazendo o que todo mundo fala para você fazer. Você tem que fazer aquilo que te incomoda. Então, por mais que a paciente tenha indicação de fazer todas as cirurgias plásticas do mundo, doutor, só me incomoda isso. Eu foco naquele problema e ponto final. E eu não indico outras cirurgias. Assim, você não gostaria... Não, jamais você vai ver eu fazendo isso. Acontece com jamais. frequência. Então, chega a paciente lá, que é aquela paciente perfeita para fazer mama makeover. O que te incomoda? A mama, ponto. Eu nem toco no assunto das outras regiões, foco naquele problema para resolver aquele problema que incomoda ela. Isso faz muita diferença. E eu escuto muitas pacientes falando para mim, me dando esse feedback. Natália, eu gostei dele porque ele focou no meu problema, no que tá me incomodando. Porque é desconfortável. A pessoa, ela se sente constrangida, né? Ela fala, nossa, mas... tá tudo ruim. Ok, às vezes ela sabe que não tá tão legal. Ela tá se olhando no espelho e não tá vendo que tá legal. Tá vendo que não tá legal. Mas aí, outra pessoa apontando aquilo o tempo todo é até pra comprar roupa é ruim. A minha esposa fala, sabe que você não vai comprar roupa? Eu falei, amor, morro de preguiça de chegar na loja e falar, moço, eu queria uma camisa. O cara fica tentando te vender calça, me dá tanta agonia. Eu falei, não, obrigado, eu vou embora. Eu já fiz isso. Falei, não, eu não aguento essa pressão e tal. E tecnologia também é uma coisa que, como tá meio que na moda, eu recebo muita gente. Doutor, eu vim para fazer tal aparelho. Porque eu passei em tantos médicos, todos falaram que é bom para mim. E você vê, examina e fala, não vai adiantar nada para você. Ah, não, mas eu quero fazer. Não vai adiantar nada para você. Não vale a pena você investir nisso, você não vai ter nenhum resultado. Porque tem super indicação também. Você tem muita flacidez, esquece, não vai adiantar. Tem que cortar e tirar. Tem que cortar e tirar. Esses aparelhos é para quem tem pouca. Então, um monte. Isso eu recebo, acho que toda semana. Doutor, eu quero fazer tal aparelho. Esse aparelho não vai ter resultado para você. Ah, não, mas eu já fui um monte de gente, todo mundo falou que vai ter. Não vai ter. Não vale a pena você fazer esse investimento nisso. Então, eu gosto muito de falar as coisas bem rasgado para não... Né? Sincero. Eu acho que tem que ser sincero. Tem que focar no problema da paciente e tentar resolver da melhor forma, sem criar expectativas que não existem. Eu ia falar isso agora. Alinhar expectativas e realidades. Porque é muito engraçado. A minha amiga fez, a minha amiga ficou assim. Mas a gente esquece que nós somos seres únicos e individuais. Não é à toa, cada um tem uma digital. Ninguém é igual a ninguém. A gente tem um corpo humano que funciona mais ou menos, né, no modus operandi, mas ninguém é igual a ninguém. Então, a gente não sabe também como cada organismo vai responder. Eu, por exemplo, eu fiz minha lipo e na época a minha estagiária que me tratou e tudo, eu fiquei com fibrose profunda do umbigo para baixo. E eu ainda vou tratando as minhas amigas hoje, depois de inúmeros cursos que a gente fez, melhorou muito, assim. Mas é uma coisa que só eu vejo, as outras pessoas não veem. É mais durinho, né? É profundo, assim, se eu fizer movimentos muito, assim, de alongar, aí eu sinto que tá repuxando. Mas é profundo. Por quê? Porque Cássio Ferreira espeto de pau, né? Então, acabei, né? Tanto é que eu fui em um retorno só dele. Ele virou e falou assim, eu vou te ver, não? Tá devendo a foto, hein?
Nunca voltei para tirar a foto, na verdade. Exatamente. E Vai tá fazer devendo. 3 anos, gente. Só tem foto do pré, tá faltando a de pós lá. Ah, não posso. E aí eu lembro que as meninas ficavam assim: Natália, tá ótimo, tá lindo, não sei o que. Eu falei, gente, eu tô sentindo. Tem alguma coisa. E só depois que você passa, quando você está do outro lado, que a gente tem uma noção, mais ou menos, de como que é essa questão do pós-operatório. Eu lembro que eu fiquei super dormente na parte das costas, demorou uns Uhum. 6 meses para Pra voltar. demora. 6 meses. E eu não tinha noção. Eu falei assim, nossa, agora eu entendo as pacientes. E eu era a louca da cinta larga, porque eu tinha medo demais de ter fibrose. E é bom E você deu. passar pelo outro lado, né? Exato, porque a gente tem uma noção do que o paciente está sentindo. E aí, hoje, na hora que eu vou liberar, principalmente as lipos aqui, ó, de axila, que às vezes gruda mesmo, porque a galera fica com o braço assim, Uhum. na hora que a gente vai voltar, Não tá consegue abrir meio o preso. braço. É. E aí eu vou liberar, elas querem me matar, né? Eu falo, tem que ser, sabe por quê? Porque senão vocês vão ficar igual eu fiquei. Falei, peraí que eu vou mostrar. Não, pelo amor de Deus. Eu falei, então vamos liberar isso aqui. Aí o que você mostra? Eu mesma. Ah, é? Aí eu falo, eu passo por isso. Tem vídeo meu das meninas me tratando e eu metendo a mão na minha barriga e mexendo de um lado do outro. Falei, olha, essa sou eu. Nossa, Natália, eu falei, eu aguento. Então você também vai aguentar. É. Vai dar certo. Porque aí elas dão mais moral pra mim, assim, né? Ela entende, ela não tá falando só da boca pra fora. Porque a gente sabe que incomoda. Faz Incomoda. parte, Não né? tem jeito. Do processo. É muito, mas uma coisa importante que eu sempre falo, ó, os transtornos Passam. passam e os benefícios ficam. É isso mesmo. Então é muito legal, assim, o que a gente, as pacientes que voltam no consultório, no primeiro retorno, é muito engraçado, é a fase do arrependimento. Sim, Principalmente cirurgia, falando de cirurgia muito grande. sim. É a fase do arrependimento, onde a paciente fala assim, nossa, doutor, que arrependimento. O que que eu fui fazer? O que eu fui inventar? Ah, não, tal. Eu falo, calma, no próximo retorno você nem vai lembrar disso mais. No próximo retorno, a conversa é o seguinte, doutor, até que não é tão ruim assim não, né? É. Eu falei, não, já passou a fase ruim, daqui pra frente só vai melhorar. E aí, no terceiro retorno, normalmente a paciente fala assim, doutor, só pra saber, viu? Depois de quanto tempo de Posso uma fazer um cirurgia eu posso arrependimento? fazer outra cirurgia? Aí eu falo, né, já esqueceu tudo. É. É muito legal, por isso que eu sempre falo, ó, o pós-operatório vai ser chato, Uhum. se prepare para uma semana, É. depois de uma semana, A tendência é ir melhorando. Só São melhora. pequenas vitórias, né? Eu falo pra elas. A semana do arrependimento, assim, ó, 10 dias. 10 dias elas ficam nessa, meu Deus, o que eu fui fazer? Não, Nunca mais eu fala vou assim, fazer. se eu colocar um gravador no consultório, é a frase que eu mais escuto. Nunca mais eu vou fazer. E elas fazem. Aí depois, quando elas estão ótimas, elas veem defeito onde não tem. É. Aí às vezes elas dobram assim, olha aqui, Natália. Eu falo, ai, mas você tá dobrando. Ah, eu acho que eu quero limpar mais um pouco. Eu falo, mas dobrando qualquer pessoa, Qualquer um, se ficar assim. Falei, estica, postura. E o fortalecimento de abdômen faz muita Muito. diferença, porque se a pessoa tá com o abdômen distendido, flácido, a barriga projeta. E a gente tem hoje muitos exercícios, o LPF, até os exercícios de cinesioterapia respiratória ajuda demais, porque a gente respira errado por uma vida inteira. Uhum. Então, E é legal que a parte, o trabalho da físio não é só a parte do taping, né? Isso é importante falar também. sim. É a parte do taping, a parte respiratória, a parte motora, Motora. que tudo isso é uma soma de benefícios no pós-operatório. Eu lembro quando a fisioterapia entrou com tudo aí no pós-operatório, eu recebi alguns áudios de massoterapeutas assim, mas eles cuidam de joelho, é de articulação. Uhum. Como assim eles estão tratando de pós-operatório? Elas não sabem fazer isso. E aí esquece que todo o corpo ele é um sistema. O sistema tegumentar, o sistema do tecido conjuntivo ali, de recuperação, a cascata inflamatória, vai desencadear um processo de cicatrização, que vai estar alterado após uma cirurgia. Então, a gente precisa cuidar de todas as fases, para poder devolver a paciente para as atividades de vida diária sem nenhuma intercorrência, como as que eu dei alta hoje. E é bom, né? A gente tá vendo tanto que, pelo menos nos últimos anos aí, o perfil da paciente, nossa, tá evoluindo demais. Ainda Todo bem. paciente virando atleta, alimentando super bem, se cuidando, você vai mandando foto cada vez mais bonita. Então, eu acho isso o que me deixa mais orgulhoso, é a paciente opera, 6 meses depois ela tá super bem, a gente manda as fotos de pós-operatório, é incrível a transformação, e depois de 6 meses ela manda foto pra gente muito melhor
do que depois da cirurgia. Elas ficam Esse é o super maior felizes. motivo de orgulho para o cirurgião plástico. Ah, sem dúvida. Né? Você vê seu trabalho ali ao Sendo vivo e a melhorado. cores. Melhorado. É muito legal. É o que eu mais gosto, é de receber essas fotos de um ano. Doutor, olha aqui e tal, eu recebo direto. Algumas eu até reposto, e é um motivo de orgulho muito grande e que faz a gente se sentir ainda mais empolgado. Motivado para continuar, né? E buscar novas técnicas e tudo mais. Eu acho super legal que hoje tem a técnica do sutiã interno, né? Eu coloquei prótese há 1000 anos atrás, tem 16 anos já. Eu deito, gente, esparrama o negócio. O peito vai um para cada lado. Hoje as pacientes deitam e fica ali. Fica no lugar. Tudo maravilhoso. Hoje tem um monte de outras tecnologias, modernidades, onde a cirurgia hoje ela é muito mais controlada do que era antigamente. Então, antigamente, você fazia ali e deixava o corpo cicatrizar. Hoje a gente cerca de todas as formas para depender o mínimo possível do organismo e tudo que puder ser feito para garantir um resultado melhor, a gente faz. Isso em todas as cirurgias, cirurgia de abdômen, cirurgia de mama, na lipoaspiração também, para ter o melhor resultado possível, independente da cicatrização. Mas é claro que a cicatrização é muito mais forte. Sim. E acontecem coisas que não estão dentro do esperado, né? Tem de tudo, né? Eu acho que a gente vai fazendo o que está dentro do nosso alcance e o que não está também, para tudo correr da melhor maneira possível. E, doutor Gustavo, em relação à fisioterapia, você achou que agregou muito nos resultados aí das suas pacientes, do pós-operatório, depois que a fisio entrou aí e ficou? Então, assim, mas e muito, né? Assim, não é porque você tá aqui comigo, não, mas ela sabe, eu já falei isso para todo mundo, que é um caminho sem volta, né? Existe a cirurgia plástica sem a fisio e existe a cirurgia plástica com a fisioterapia, caminho sem volta. Melhorou tudo, melhorou resultado. Né? Você fala, ficou mais bonito depois? Sim. Melhorou pós-operatório, melhorou recuperação e diminuiu complicação. Então, assim, não tem como ser melhor do que isso, né? Veio para somar. Veio. Eu falo assim, cara, o que é o cenário ideal, né? É o cirurgião plástico com a fisio e as enfermeiras junto o tempo todo. A alimentação, então, assim, a paciente que come bem, que se alimenta direitinho. E a parte do personal. Eu tenho muita vontade de incluir um personal dentro da equipe para, todo mundo que opera, passou o tempo de recuperação, automaticamente já começa a fazer aula com esse personal aqui. Seria excelente, porque o que tem de gente que não gosta de atividade física... Só que o problema é esse, né? Tem muita... como que a gente obriga? Não quero, não. Eu falo, isso é uma coisa que não tem como eu obrigar, né? Não tem. A fisio eu não abro mão, mas obrigar a fazer... Não tem. Ir pra academia depois, isso eu ainda não consigo, mas vou conseguir ainda. Um dia, eu acho que a gente está caminhando aí para conscientizar as pacientes, né? Tá bem melhor, né? Hoje em dia... Você estava comentando aí de alguns casos, antes da gente começar aqui, motivo de orgulho. Simplesmente era totalmente sedentária, do dia da cirurgia para frente se tornaram outras pessoas. Não, tem várias, e tem muitos pacientes que a gente começa a seguir no Instagram, inclusive as que aprontam, né? Então, no pós-operatório, eu saio e encontro e falo, o que você está fazendo na rua? E sem cinta. Aí eu falo... Ai, doutora Natália. Eu falei, eu tô vendo. Eu não sabia que eu ia te encontrar aqui. Tipo isso. Eu falo, eu tô vendo. Eu não, chegando em casa, eu vou pôr. Eu falei, se ficar inchada e der algum BO, por sua conta e risco. Viu? Aí eu acho que elas querem morrer quando elas me veem na rua. Foge, né? Foge. Porque acontece, né? Às vezes, eu vou dar uma saidinha. Aí vai, tira a cinta e a tala. Que era uma coisa que eu tinha muito receio. Eu não ficava sem. E quando elas começam a usar, também tá nessa fase inicial, elas sentem falta quando elas tiram. Sente. Porque incha muito mesmo, muda né? muito. Esses primeiros dias. Mas elas aprontam, né? Você que aprontou, eu tô falando de você. E faz diferença, né? Demais. Demais na recuperação. Eu falo, gente, o que custa você seguir as orientações? Porque eu brinco com as pacientes. Se der algum problema, o meu corpo tá ótimo, porque eu tô cuidando. É o seu. Tá tudo bem para você se der algum problema? Porque isso acontece. E a gente passa muitas orientações e, gente, a gente sabe quando vocês não fazem. Dá para saber, né? A gente vê. Quando abre um pontinho, e às vezes elas fizeram uma peripécia. Lógico que, às vezes, deiscência, essas coisas podem acontecer, né? Tem pacientes que têm deiscência de sutura por conta da sutura mesmo.
Então, a abdominoplastia que acontece demais, às vezes, embaixo ali, é pelinho nascendo. Tá muito perto da região... Nasceu o pelinho no meio da cicatriz, a cicatriz abre. Então, Abre tem um uma pouquinho. série de Eu fatores. sempre falo isso pra elas. Eu falei, não sofram. Pode acontecer. Né? Nós somos mulheres. Tem pelo ali. Não tem o que fazer. A não ser que tenha feito um laser, aí seria excelente. E outra coisa também que eu acho legal comentar é a parte de curativo, né? Sim. É uma coisa que você agrega muito, né? Eu não sei se é toda físio que é tão competente assim, mas até Muitos nessa são. área, né? É uma área de cicatrização, então hoje em dia existem 1000 curativos super modernos e a gente vê a maioria das pessoas fazendo a mesma coisa que fazia há 30 anos atrás. Rifocina. Rifocina, bacetina. Outra coisa, curativo não se usa rifocina se não tiver infectado. É lógico. Né? Eu A vejo um cicatriz monte fica de gente batendo. citotóxica. Não bate Amarelinha. rifocina. Outra coisa, não passa álcool. Né? Se a gente pudesse falar coisa Resseca, né? que quase todo mundo faz, Sim. não usa álcool, não passa rifocina. Não passa pomada, não deixa lambrecar de pomada. Não Você lambreca umedece pomada. da cicatriz e vai abrir. Vai abrir. Então tem várias pequenas coisinhas que todo mundo faz todo dia e tá fazendo todo dia a mesma coisa errada. Sim. E a físio também somou nisso, eu esqueci de comentar, nessa parte de cicatrização também. Realmente melhorou muito a gente diminuir também os fatores externos e internos também da mobilização cicatricial, né? Que a gente libera ali, não fica só o tecido repuxando o tempo todo. A parte dos curativos, porque hoje a gente vai atrás para poder entender. Então, se alguma paciente tem algum problema, eu tenho todos os curativos no consultório. Eu vou dar para elas, elas vão fazer em casa. E a gente vai orientando, doutor Gustavo. É igual. Outra coisa que a gente tem na nossa equipe é a termografia, né? Que eu acho que veio assim, eu amo a termografia. Sensacional. Amo. E adoro fazer laudo aí, coloco no software, vejo, falo, não, tá indo tudo bem. Explica o que é a termografia. A termografia nada mais é que um exame de imagem através do calor, da radiação infravermelha do calor. Então, nós vamos ver a questão de temperaturas da parte quente e das partes frias, né? Então, após uma cirurgia, é normal a gente ter tudo quente, tudo vermelhinho. E onde tem edema fica um pouco mais, a gente fala, hiporradiante, que são cores mais esverdeadas, amarelo e tudo mais. E caso a gente veja que tem alguma alteração de perfusão sanguínea ali, ela vai acusar. Então, a gente consegue prevenir intercorrências e complicações através da imagem. Não é um exame diagnóstico diferencial, mas ela nos ajuda, né, até mesmo trabalhar com taping de maneira com mais segurança, mais segura. Então, assim, isso é outra tecnologia, né? Mais uma tecnologia que olha que legal, você prevê algo que pode acontecer. Pode acontecer. Então, aquilo que a gente estava falando, a gente está atuando antes da complicação aparecer. É e o assim, nosso objetivo. É sensacional. Porque aí você faz tudo o que precisa ser feito antes do problema aparecer e aí, consequentemente, o problema não aparece. Não, o nosso objetivo é esse. Eu falo, todas as vezes que eu vou fazer curso fora, e eu acho que eu fiz todos que tem no Brasil, eu dei um jeito de fazer. Eu tenho uma amiga que fala assim, mas você zerou o jogo, como assim? Eu falei, o que surgir eu vou fazer. Porque eu quero entender o que as pessoas estão falando e ler artigo. Em todas as vezes que eu vou, às vezes eu vejo muitas colegas falando de inúmeras complicações. E já aconteceu de eu pegar pós-operatório de outros cirurgiões que complicam e a gente conduz. Mas, assim, o doutor Gustavo não me dá trabalho nenhum, glória a Deus. Ainda bem. Nenhum. Excelente, a gente não tem problema. E eu sempre falo para elas, eu falo, nossa, mas eu não vejo esses BOs, né? E vou conversando e elas falam assim, Natália, o que você faz? E eu trabalho com recursos eletroterapêuticos também que previnem a ter algum problema. Então, assim, tudo que a gente pode fazer, eu vou fazer. O laser, a microcorrentes, o doutor Gustavo trabalha com ozonoterapia, indica para os pacientes também a hiperbárica. Então, a gente vai somando, né? Eu falo assim, é um campo de batalha. Então, a gente vai juntando os soldadinhos ali, todo mundo dando o seu melhor para entregar o melhor para os pacientes. E o que eu posso dizer é que as pacientes são apaixonadas em você. Obrigado. De um jeito respeitoso, claro. Em relação aos resultados, elas ficam muito felizes. Eu sei que vocês encontram elas ali semanalmente, mas eu acabo vendo elas às vezes mais vezes que vocês, né? Que toda a equipe. E elas são muito felizes, muito gratas, com todo o carinho. Na equipe a gente conta com a Jéssica, viu, Jéssica? Não esquecemos de você.
com a Neire. Nós temos as meninas lá, a Renata, a Cálida, que estão lá abraçando o pessoal quando elas chegam no consultório, né? Recepcionando ali com muito amor. A Betânia, que nós já falamos aqui, com muito carinho. Então, eu acho assim que a equipe, ela é muito redondinha. As coisas funcionam direitinho. E isso faz muita diferença. Muito. É assim, eu falo com todo dia. Não sou eu, é a nossa equipe. Sem ela, nada seria tão maravilhoso igual é. E isso você tá dentro também. Eu já tentei levar a Natália lá pra clínica. Gente, a gente vai ter que comprar um andar inteiro. Vai. Pra E poder vai, estar ó, lá isso junto. aí tem que profetizar o que você quer que aconteça. É isso viu? aí. Isso ainda vai acontecer. Da gente estar todo mundo ali junto, por conta de espaço físico, às vezes a gente não consegue todo mundo, mas isso vai acontecer, tá profetizado. É isso aí, ó. Registrado, inclusive. Registrado. Então, eu agradeço mais uma vez aí você ter tirado um tempinho da sua agenda super corrida, porque, gente, ó, tem 5 anos, tá? Que a gente tá junto, 5 anos. E tentando marcar, mas deu certo. Agradeço aí a oportunidade. Foi ele que me abriu as portas para trabalhar aí com taping e pegar o pós-operatório, assim, para chamar de meu, né? Que é uma paixão, eu adoro essa área. E agradecer por tudo mesmo, pela sua humanidade, pela sua pessoa, além de um excelente profissional, um excelente ser humano. Eu acho que é isso que faz a diferença e todo seu sucesso é reflexo disso, sem dúvida nenhuma. Nath, fica até emocionado com essas palavras, viu? E eu quero te agradecer. Eu tenho o maior orgulho de você fazer parte do nosso time. Que isso dure até a gente aposentar. Amém. Né? E muito obrigado também pelo convite para estar aqui esclarecendo algumas dúvidas, falando um pouco desse assunto que, assim, é um assunto muito legal dentro da cirurgia plástica e é muito bom levar isso para as pessoas terem maior conhecimento disso aí. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada aí pela atenção. Eu espero estar aqui com vocês em breve. A gente combinou aqui que pelo menos uma vez no mês eu tenho que aparecer para trazer novidades para vocês. Então, muito obrigada e até a próxima.